Dumont, 10 de setembro de 2020. Uma boa noite a todos os presentes, a toda a população que nos acompanha ao vivo pela internet. Vamos dar início à sessão ordinária de número 70, da legislatura 13. Grande expediente. Peço aos colegas vereadores e a todos os presentes que desliguem os celulares e os mantenham em função silenciosa. Peço que o primeiro secretário vereador T faça chamada de senhores vereadores. Claudiana Santos da Silva. Presente. Décio Fernandes dos Santos. Presente. Eduardo Luiz Lorenzato Filho. Presente. Júlio César da Silva. Presente. Leandro Casadori Diana. Presente. Paulo César Fábio. Presente. Paulo Vitor Balsa. Presente. Rogerson Aparecido Bujarlão Ruiz. Presente. Vânio Silva Moraes. Presente. A número regimental para a abertura da sessão eu a declaro aberta. Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Dispensa a execução do hino nacional brasileiro. Peço que seja feito sorteio de seus vereadores para o uso da palavra, no pequeno expediente e na explicação pessoal. Vereador Décio. Vereador Paulo César. Vereador Vânio. Vereador Pastor Júlio. Vereador Paulo Vitor. Vereadora Diana. Vereador Leandro. Vereador Eduardinho. Vereador T. Coloco em votação simbólica a ata da sessão ordinária número 69, legislatura 13. Seus vereadores que forem de acordo permaneçam sentados. Os que forem contra se manifestem levantando a mão. Aprovado por unanimidade. Informo aos senhores vereadores que se usarem a palavra em qualquer dos expedientes desta sessão, que façam utilizando-se do microfone de mesa. Não teremos a tribuna. Também quero comunicar aos senhores vereadores a respeito do marcador de tempo, que nós tínhamos a intenção de colocar, agora não funciona nenhum nem o outro. Aí, então vai ficar para a próxima sessão. Porque deu um problema aí, acho que o fio lá em cima atrapalhou. Entendeu? Então, vamos ter que... O Vladimir, o Biro vai fazer... A marcação do tempo lá vai ter um sininho, assim que o tempo estiver se esgotando. Ofício especial 03/2020, de autoria dos vereadores Pastor Júlio, Eduardinho Lorenzato, T, Décio e Leandro. Encaminhado ao DR solicitando a colocação de placas de sinalização na rodovia Mário Donegar, antes da chegada do trevo, bem como solicitando previsão da obra de duplicação da citada rodovia. Peço que seja feita a leitura. Ofício especial número 3 de 2020. Ilustríssimo Senhor, vimos através do presente ofício e na qualidade de vereadores do município de Dumont, estado de São Paulo, solicitar os bons préstimos deste distinto e ilibado Departamento de Estradas e Rodagens, o DR, que seja devidamente sinalizado a rodovia Mário Donegar com placas de redução de velocidade, com informações de trevo perigoso e, se possível, num trecho de 1000 metros antes da chegada nos trevos de acesso à cidade. Essa nossa solicitação se deve ao fato de nós, cidadãos, não podermos mais conviver com a iminência de acidentes semanais com veículos pesados de cargas, que, por perderem os freios, adentram a cidade, destruindo casas, causando mortes dos motoristas e outras vezes tombam no próprio trevo, trazendo prejuízos de alta monta às empresas e colocando em risco a vida do seu condutor e dos cidadãos que usam esses trevos de acesso. Sabemos que existe projeto de duplicação desta rodovia, que era para ser iniciado no mês de maio de 2020.
Acreditamos que, devido a esta pandemia, os trabalhos foram suspensos e até aproveitamos para pedir informações se há previsão de início das obras da duplicação da rodovia Mário Donegá, até para que possamos informar a toda a população do Monense que nos cobra diariamente. Sem mais, e certos de sermos atendidos do nosso pedido, desde já reiteramos nossos protestos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Júlio César da Silva, pastor Júlio, vereador do MDB, Leandro Casadori Diana Trim, vereador do PP, Décio Fernandes dos Santos, vereador do PP, Rogerson Aparecido Bujarlão Ruiz, UT, vereador do PP, Eduardo Luiz Lorenzato, filho, Eduardinho Lorenzato, vereador do MDB. Encaminha-se ao DR, à disposição dos seus vereadores. Mensagem 10/2020, de autoria do Executivo. Encaminha a esta Casa de Lei projeto de lei que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para a elaboração e execução da lei orçamentária para o exercício financeiro de 2021, a LDO, e dá outras providências. Peço que seja feita a leitura. Mensagem número 10 de 2020 do Prefeito Municipal, do MON, 28 de agosto de 2020. Senhor Presidente, senhores vereadores, em cumprimento aos dispositivos do artigo 165, inciso e parágrafo 2º da Constituição Federal e artigo 22 da Lei Federal 4.320/64, temos a honra de submeter a esse ilustre corpo legislativo o projeto de lei de diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2021. De observar-se que o projeto de lei em questão apresenta seus programas e ações em plena compatibilidade com a PPA vigente, conforme preconiza o inciso 1 do parágrafo 3º do artigo 166 da Constituição da República. Ressaltamos que referido expediente foi elaborado em conformidade com os preceitos contidos na Lei Complementar número 101 de 2000, a Lei de Responsabilidade Fiscal, estando ainda em consonância com o que estatui as normas do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, especialmente quanto às exigências contidas no comunicado SDG número 13 de 24/4/2017, estando com certeza de contarmos mais uma vez com o costumeiro e inarredável apoio desta Casa, e esperamos que o presente projeto seja aprovado após a devida apreciação dos ilustres componentes da Egrégia Casa Legislativa. Renovamos a Vossa Excelência e ilustres pares os nossos protestos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Alain Francisco Ferracini, Prefeito Municipal. Encaminha-se às comissões. Requerimento 18/2020, de autoria dos vereadores Pastor Júlio, Eduardinho Lorenzato, Décio e Leandro. Requerem informações sobre cronograma de manutenção e limpeza das cacimbas, Lagoas Secas, na extensão da vicinal Guido Lorenzato. Peço que seja feita a leitura. Requerimento número 18 de 2020. Nós, vereadores abaixo-assinados, no uso de nossas atribuições legais e depois de respeitado todas as formalidades regimentais, vimos requerer informações sobre cronograma de manutenção e limpeza de cacimbas, as famosas Lagoas Secas, na extensão da SPV Guido Lorenzato, antes das chuvas. Senhor Presidente e demais vereadores desta Casa de Leis, sabemos da importância que é a manutenção e limpeza de cacimbas, conhecidas como Lagoas Secas, que ficam dispostas às margens da SPV Guido Lorenzato. Elas comportam as águas torrenciais que escoam das chuvas na cabeceira da pista, não permitindo que estas águas barrentas e com detritos cheguem até a pista. Porém, é importante ao setor de obras que a manutenção seja periódica, pois estamos em iminência de chuvas para este mês de setembro. O fato de manter elas limpas dá a maior possibilidade de conter as águas, evitando o escoamento para a pista e evitar acidentes e a deterioração da pista. Diante do exposto, requeremos: já está no cronograma dos serviços de obras fazer a limpeza nas cacimbas?
Caso não haja cronograma para este serviço de limpeza e manutenção nas cacimbas, o prefeito municipal oficiará o serviço de obras para ainda neste mês de setembro fazer a limpeza e manutenção antes que as chuvas venham? Pedimos que tal resposta respeite o prazo de 15 dias, conforme estabelecido pela LOM, em seu artigo 7º, inciso 21º, parágrafos 2 e 3, regulamentada também pela Lei Municipal número 1774, de 3/12/2018. Sala das Sessões, vereador Francisco Pedro Facchini, aos 10 de setembro de 2020. Júlio César da Silva, pastor Júlio, vereador do MDB. Eduardo Luiz Lorenzato Filho, Eduardinho Lorenzato, vereador do MDB. Rogerson Aparecido Bujarlão Ruiz, o T, vereador do PP. Leandro Casadori Diana, o Trim, vereador do PP. Décio Fernandes dos Santos, vereador do PP. Coloca em discussão. Votação simbólica. Os senhores vereadores que forem a favor permaneçam como estão. E os que forem contrários que se manifestem levantando a mão. Requerimento aprovado por unanimidade. Requerimento 19/2020, de autoria do vereador Pastor Júlio, Eduardino Lorenzato, T, Décio e Leandro. Requer informações sobre a condução e execução dos serviços de calçadas públicas, de acordo com o contrato com a empresa GG Ribeirão Preto Construções. Peço que seja feita a leitura. Requerimento número 19 de 2020. Nós, vereadores, abaixo assinados, no uso de nossas atribuições legais e depois de respeitar todas as formalidades regimentais, vimos requerer informações sobre a condução e execução dos serviços de construção de calçadas públicas. Contrato este firmado entre a Prefeitura e a empresa GG Ribeirão Preto Construções Limitada. Senhor Presidente e demais vereadores desta Casa de Leis, para que possamos ter de forma mais transparente do que está ocorrendo a condução e execução dos serviços de construção de calçadas públicas no município de Dumont, pela qual a empresa GG Ribeirão Construções foi a ganhadora do certame no processo de licitação número 14/18, com um valor menor de R$ 184.842,84, que após formalizado o contrato número 18/18, estabeleceu a vigência do mesmo com data de início em 14/5/2018 e encerrado em 14/3/2009. Percebemos pelos dados do contrato que a vigência e prazo para que os serviços estivessem prontos encerrou em 14/3/2019 e que, mesmo antes do prazo de vigência do referido contrato da construção, dos 8.886 metros quadrados de calçada serem efetivados, o município realizou um aditivo, que, conforme extrato do termo aditivo, número 1 de 2018, alterou a data de encerramento para 14/9/2019. O prazo também já expirou. Continuando com a fiscalização deste ato de relevância ao município, percebemos que o nobre prefeito reajustou o contrato já firmado com a empresa ganhadora do certame em 2.148,02 na data de 2/8/2019 e que posteriormente prorrogou mais 2 vezes o contrato, sendo as datas previstas para o término em 14/12/2019, não respeitada mais uma vez pela empresa contratada, e depois 14/3/2020, que pelo consta não foi respeitada pela empresa contratada. Ou seja, já se passaram 18 meses, ou seja, 1 ano e 6 meses de atraso na entrega do serviço. Informação essas retirada no portal Transparência. Além de todo este atraso no término do serviço contratado, além de acréscimos financeiros ao contrato firmado por licitação, a Prefeitura ainda desembolsou no ano de 2019 e pagou à referida empresa um valor de R$ 22.783,53, ficando um saldo a pagar de R$ 29.087,09. Para o ano passado, para o ano de 2020, equivalentes a 1.398,41 metros quadrados
de calçadas públicas ainda por fazer. Diante dos fatos acima levantado e fiscalizado por esses vereadores que têm por princípio o melhor uso do dinheiro público e a garantia dos serviços realizados de forma qualitativa e obedecendo os prazos na consecução dos serviços, requeremos o seguinte. Primeiro, o relatório dos serviços realizados pela empresa contratada, constando endereços que foram realizados, os serviços com o devido acompanhamento do setor de engenharia do município, dando ciência da execução, podendo ser enviado pelos e-mails institucional câmaradumon@gmail.com. Informar a esta edilidade o motivo de não conseguirem dar fim a este trabalho, que já há 1 ano e 6 meses, 18 meses de atraso, as calçadas públicas não estão finalizadas. Terceiro, foi feito outro aditivo ao contrato e com nova postergação de prazo? Informar esta edilidade, pois no sistema de transparência pública do site da Prefeitura não consta postergação. Pedimos que tal resposta respeite o prazo de 15 dias, conforme estabelecido pela LOM, em seu artigo 7º, inciso 21º, parágrafos 2 e 3, regulamentada pela Lei Municipal 1774, de 3/12/2018. Sala das Sessões, vereador Francisco Pedro Facchini, aos 10 de setembro de 2020. Júlio César da Silva, pastor Júlio, vereador do MDB. Leandro Casadori Diano Trim, vereador do PP. Décio Fernandes dos Santos, vereador do PP. Rogerson Aparecido Jarlão Ruiz, UT, vereador do PP. Eduardo Luiz Lorenzato Filho, Eduardinho Lorenzato, vereador do MDB. Coloca em discussão. Eu vou falar, senhor presidente. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, ao pessoal da equipe técnica da Câmara, ao secretário, ao diretor da Câmara, a todos que de sua casa nos assistem pela internet. Quero comentar aqui esse requerimento, pedir o voto dos vereadores, porque vamos falar a verdade, né? 4 anos para fazer 8.000 metros de calçada e não conseguiu fazer. Isso é um cúmulo, né? Isso é achar que existe aqui na Câmara algum bobo. Por que não consegue terminar? Então nós queremos saber essas informações, porque lembra daquela fake news que tentaram prejudicar o ex-prefeito Nenê, aquele que de tantas obras realizadas no município, a atual administração não conseguiu nem terminar de pintar. E pasmem, só para alertar vocês, essa empresa que era para fazer as calçadas é a empresa que fez a creche, que apresentaram um laudo imprestável, um laudo que nem recolhimento da RT tinha, que é o recolhimento de responsabilidade do engenheiro civil, uma verdadeira politicagem para tentar prejudicar a imagem do ex-prefeito Nenê. Mas vamos lá. Por que a creche ia cair, pintou e acabou o problema? E as calçadas? Falaram que ia tomar providência, que ia fazer, porque a creche ia cair, interdita a creche, uma aberração, uma vergonha. Um verdadeiro tiro de festim na política de Dumont, tentando manchar a imagem do ex-prefeito Nenê, que tanto fez e tanto contribuiu para esta cidade. Mas eu vou mais. Eu quero ouvir a resposta. Tomara que não venha uma resposta vazia, porque quando vai mandando resposta vazia, eles acham que está fazendo a gente de bobo, né? Mas não está, não. A matéria para isso daqui nós vamos até o fim, porque, vamos lá, não consegui fazer a única obra da administração, 8.000 metros de calçada, 4 anos não consegue concluir. Não, isso tem alguma coisa errada, nós vamos apurar a fundo isso. Vamos ver a resposta e de lá para frente vamos tomar as medidas necessárias. Então peço o apoio de todos os colegas vereadores para apoiar esse requerimento. Continue a discussão. Vou falar, senhor presidente. Senhor presidente, componentes da mesa, todos os companheiros de trabalho aqui, todos que nos assistem pela TV Câmara. A função real, verdadeira de um vereador
ela é embasada nisso, fiscalizar a boa condução dos trabalhos do Executivo e a aplicação de recursos. As calçadas, elas foram, no início dessa gestão, foi o motivo de resolver o problema da feiura da cidade. E o município deveria começar primeiro por sua casa. E estabeleceu e fez com a empresa GG Ribeirão Construção, que ganhou o processo de licitação, 8.660 metros de calçada pública. Nós já estamos encerrando os 4 anos de mandato, conforme foi bem falado pelo vereador Eduardinho, e foi postergado por várias vezes, não consegue terminar essas calçadas. E o que é pior, esse ano passado fez um aditivo, aumentou 2.000 e poucos reais, e pagou 22 ou 23 mil reais para a empresa, e nós não vimos essa empresa fazer calçadas. Entenda bem, nós não estamos aqui acusando de forma leviana. As informações estão no portal Transparência. E o que mais chama atenção, nobres vereadores, e vocês que nos assistem, não é só essa questão só. Nós temos uma questão da DGB, um asfalto, que foi feito lá em 2018, uma licitação, que até hoje não foi feito 1 metro de asfalto, já foi pago 79 mil. E agora prorrogou, várias prorrogações, e a última agora foi feita para 4 de dezembro de 2020. 399 mil para essa empresa DGB, que inclusive essa empresa, ela está com um problema sério na justiça, inclusive com relação às gestões anteriores. As gestões mal resolvidas anteriores. Nós temos a questão do campo de futebol, que já ficou para o ano que vem. Então são obras, dinheiro público, dinheiro que foi destinado, que não consegue se terminar. O que está acontecendo? A culpa não pode ser da pandemia, que a pandemia faz 5, vai para 6 meses, e a gestão são 4 anos. Então, o que está acontecendo? Vamos ver a resposta, porque se a resposta for, como foi dito, de forma evasiva, nós vamos, então, aos meios judiciais para que isso seja justificado. Então, eu peço apoio, peço o voto de todos os vereadores, para que a gente consiga ter respostas e possa realmente exercer a função nossa, que é de fiscal do povo. Muito obrigado. Continua a discussão. Votação simbólica. Os senhores vereadores que forem a favor permaneçam como estão. Os que forem contrários, que se manifestem levantando a mão. Requerimento aprovado por unanimidade. Requerimento 20/2020, de autoria do vereador Pastor Júlio, Eduardinho Lorenzato, T, Décio e Leandro, requer informações sobre ações do poder público quanto ao desconto de consignados na folha de pagamento de nossos servidores. Peço que seja feita a leitura. Requerimento número 20 de 2020. Nós, vereadores abaixo-assinados, no uso de nossas atribuições legais e depois de respeitar todas as formalidades regimentais, vimos requerer informações sobre ações do poder público quanto a pedir nas instituições financeiras a suspensão dos descontos consignados na folha de pagamento dos funcionários públicos neste momento de pandemia. Senhor presidente e demais vereadores desta Casa de Leis, acompanhando a situação que nossos funcionários públicos estão passando neste momento crítico de pandemia e de total expectativa da melhora na economia, seria de bom grado que o município, através do nobre alcalde, fizesse um acordo junto às instituições financeiras para suspender a cobrança dos empréstimos consignados que são descontados em folha de pagamento de nossos funcionários públicos. Nossos funcionários já estão amargando o acúmulo da inflação em seu poder de compra, pois além de não terem seus salários ajustados pelo IPCA, também não tiveram seus vales de alimentação corrigidos para compensar a corrosão da inflação. Então, tal medida em suspender o desconto do empréstimo consignado colabora muito com a estabilidade econômica e financeira de nossos funcionários públicos, pois com esta suspensão aumentaria o poder de compra, dando à família melhores condições de investir em alimentação, saúde, nesse período tão crítico que estamos vivendo. Diante disso, requeremos
existe algum trabalho emergencial da parte do poder público para, em conjunto com as instituições financeiras, buscar suspender os empréstimos consignados, descontados em folha, até que este momento difícil de pandemia do Covid-19 esteja controlado? Pedimos que tal resposta respeite o prazo de 15 dias, conforme estabelecido pela LOM em seu artigo 7º, inciso 21º, parágrafos 2 e 3, regulamentada também pela Lei Municipal número 1774, de 3/12/2018. Sala das Sessões, vereador Francisco Pedro Facchini, aos 10 de setembro de 2020. Júlio César da Silva, pastor Júlio, vereador do MDB. Leandro Casadoridiano Trim, vereador do PP. Rogerson Aparecido Bujarlão Ruiz, UT, vereador do PP. Eduardo Luiz Lorenzato Filho, Eduardinho Lorenzato, vereador do MDB. Décio Fernandes dos Santos, vereador do PP. Coloca em discussão. Votação simbólica. Os seus vereadores que forem a favor, permaneçam como estão. Os que forem contrários, que se manifestem levantando a mão. Requerimento aprovado por unanimidade. Requerimento 21/2020, de autoria dos vereadores Pastor Júlio, Jardim Lorenzato, T, Décio e Leandro, requerem informações quanto ao cumprimento da sentença sobre o aumento abusivo, quanto à cobrança de taxa de água, esgoto em nosso município. Peço que seja feita a leitura. Requerimento número 21 de 2020. Nós, vereadores abaixo assinado, no uso de nossas atribuições legais e depois de respeitada todas as formalidades regimentais, vimos requerer informações sobre ações do poder público quanto ao cumprimento da sentença, dando procedência ao processo de ação civil pública, número 100.74338/88/2018, proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, na pessoa do meritíssimo juiz Dr. Marcelo Asdrubal Augusto Gama, referente ao assunto aumento abusivo de preço público relativo ao serviço de água e esgoto. Senhor presidente e demais vereadores desta Casa de Leis, considerando que estes vereadores que subscrevem fizeram uma representação à Promotoria Pública de Justiça de Sertãozinho no ano de 2018, noticiando o aumento abusivo de preço público relativo ao serviço de água e esgoto por meio de decreto pelo nobre alcaide, sem amparo em lei municipal e em total descompasso com índices de atualizações de preço. Considerando que esta representação foi acatada pela Promotoria de Justiça, que, em posse dos documentos probatórios, instaurou ação civil pública para apuração dos fatos e resguardar os direitos dos consumidores, agindo na defesa do interesse dos consumidores hipossuficientes. Considerando que a referida ação civil pública foi julgada procedente pelo meritíssimo juiz Dr. Marcelo Augusto Gama, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Foro do Sertãozinho, da 2ª Vara Civil. Considerando que na sentença procedente foi considerado nulo o decreto 2048 de 30 de janeiro de 2018, voltando a vigorar o regime tarifário legal anterior a ele, isto é, aquele estabelecido pela Lei Municipal 1631 de 28 de fevereiro de 2014, com observância na Lei 1693 de 2015. Considerando que foi sentenciado o município de Dumont a restituir aos cidadãos dumonenses e consumidores os valores pagos em excesso com base no decreto 2048 de 30 de janeiro de 2018, devendo o parâmetro ser o regime tarifário previsto na Lei Municipal número 1631 de 28 de fevereiro de 2014. Considerando que o município foi condenado a não fazer nenhum tipo de aumento nas tarifas de água e esgoto sem observância das leis
1693, de 30 de novembro de 2015, e 1631, de 28 de fevereiro de 2014. Código de Defesa do Consumidor e Lei Nacional, com fixação de multa de R$ 50 mil para cada majoração efetuada em desobediência às condições sentenciadas. Considerando que o município, nas suas contrarrazões de apelação do Ministério Público, pleiteando a reforma da sentença, se usa da mesma teoria já repugnada na inicial e sentença já proferida do que há um vácuo legislativo, uma vez por não terem sido publicadas as leis 1631 e 1693. Ora, vejamos, se isso de fato fosse acatado, a cidade do Mon não existiria no contexto jurídico e por que não dizer que toda a administração ora vigente também não estaria de acordo, pois no início de 2017, gestão atual do nobre alcaide, a costumeira forma de publicar era por fixação. Considerando que a forma de administrar o problema causado pela ilegalidade do ato administrativo está trazendo grandes prejuízos aos nossos cidadãos do Monense, que a cada mês estão recebendo contas superfaturadas, pois ainda estão com a majoração excessiva. Requeremos as seguintes informações. Primeiro, vários munícipes nos procuraram para informar que existe uma forma de abatimento de contas de água e esgoto diretamente com o nobre prefeito, onde as pessoas são direcionadas para contestar os valores e rapidamente é autorizado pelo alcaide, junto ao setor responsável para a emissão de uma nova cobrança com valores super reduzidos. Existe uma forma especial de abatimento de tarifa de água e esgoto? O princípio da impessoalidade e isonomia é ferido pelo fato de conceder abatimento para uns e outros não. Se realmente isso acontece, por que não estender a toda a população que está sendo afetada por esta cobrança abusiva e ilegal? Terceiro, o projeto de lei que legaliza a cobrança de tarifa de água e esgoto vai ser enviado à Câmara Municipal para ter legitimidade nas ações de cobrança? Pedimos que tal resposta respeite o prazo de 15 dias, conforme estabelecidas pela LOM, em seu artigo 7º, inciso 21º, parágrafos 2 e 3, regulamentada também pela Lei Municipal 1774, de 3/12 de 2018. Sala das Sessões, vereador Francisco Pedro Facchini, aos 10 de setembro de 2020. Júlio César da Silva, pastor Júlio, vereador do MDB. Eduardo Luiz Lorenzato Filho, Eduardinho Lorenzato, vereador do MDB. Rogerson Aparecido Jarlão Ruiz, UT, vereador do PP. Décio Fernandes dos Santos, vereador do PP. Leandro Casadori Diana Utrim, vereador do PP. Coloca a discussão. Eu vou falar, senhor presidente. Bom, senhor presidente e demais componentes da mesa, amigos de trabalho aqui novamente, os funcionários da Câmara, todos que nos assistem. A questão água no município de Dumont se tornou uma discussão que hoje nós vemos que já está praticamente definindo-se através da justiça. Por quê? Já tivemos sentença favorável à ação civil pública e a mesma alegação nas contrarrazões do município, quando entra com os embargos, né, embargos de declaração ou coisa parecida, alegou a mesma coisa que foi alegado na inicial, que existia um vácuo legislativo, que as leis elas eram afixadas e não publicadas, usando a mesma forma, que inclusive pelo promotor de justiça foi até considerado ato de má-fé, novamente voltar a falar aquilo que já havia sido julgado. Então, o município de Dumont não existe mais vácuo legislativo para dizer que as leis da água não podem serem usadas porque
não foram publicadas. É um absurdo nós vermos o jurídico da prefeitura ficar usando desse método para ficar empurrando essa situação, né? Pensando, vamos esperar acabar o ano, que a eleição é agora em novembro, vamos esperar. Mas isso está prejudicando as pessoas. Em que ponto? Quando o munícipe ele vai até o departamento de água para reclamar da água, e ele é conduzido a um determinado lugar e lá é feito uma redução para pagar, nós sabemos que isso é totalmente impróprio. Isso é uma falta de respeito com os demais cidadãos que, de certa forma, está recebendo a sua conta e está pagando. Então, se eu posso dar desconto para o fulano, para o Bertano, para o ciclano, por que então não adota aquilo que a sentença falou, de cumprir a lei 1631, a 1631, que volta, conforme foi determinado, cobrar a tarifa conforme era anteriormente por lei municipal e não pelo decreto 2048, que aumentou de forma abusiva, ilegal, sem passar por essa casa de leis. Então, nós não podemos permitir isso. Essa casa de leis, ou seja, o município de Dumont não é mais uma fazenda. O município de Dumont não é mais um feudo. O município de Dumont agora, ele é reconhecido, tem os poderes constituídos, e essa casa, ela tem por obrigação a fazer com que a lei seja cumprida. Então, se faz para um, por que não faz para todos? Então, a questão da água, mais uma vez, está sendo empurrada com a barriga, usando a lei, porque a lei dá essa prerrogativa, né? Usando a lei, porém sabendo que está ilegal. Já definido que está legal. Muito obrigado, peço a aprovação de tudo. Continua em discussão. Olha, é triste esse assunto da água aqui em Dumont, né? Ninguém é contra não cobrar água ou não medir a água. O que nós queremos é um serviço efetivo com uma cobrança justa, não é? Nós não temos nem o serviço efetivo, né? E nem o preço adequado. O prefeito fica empurrando, né? Quer passar os 4 anos que ele será prefeito aí sem resolver esse problema para bater no peito e falar que foi do jeito dele. Mas vai ter a correção, mais dias, menos dias, o município vai ter que arcar com essa situação da água. E o pior, não é? Cria uma instabilidade para locador cobrando locatário, que o valor de débito de água exagerado, aquela pessoa mais humilde que nessa época de pandemia, nessa crise que nós estamos passando, às vezes não tem condição de pagar, né? Vem esses valores exorbitantes. Poxa, tem que ter um pouco de carinho com a população. A população é quem paga os impostos, é quem paga o salário do prefeito, do corpo jurídico, né? Eu nem vou discutir, viu, pastor, a questão aqui do recurso, porque isso daí é uma balela, é uma questão para tentar ganhar tempo, que é o que eles gostam de fazer, igual fizeram com as calçadas, fica ganhando tempo, não acaba, aquela coisa toda. Então essa situação teria que ter mais sensibilidade para tratar da população, ter mais respeito, mais carinho com a população, que já sofre com essa pandemia, não só aqui, em vários lugares, né? Então dependeria aqui, vamos esperar essa resposta da prefeitura para ver qual vai ser a desculpa esfarrapada, ou se vão trazer dados efetivos, e verdadeiros. Por quê? Cobrar água, aí determinada pessoa, não se sente confortável em pagar, vai lá, consegue abaixar. A prefeitura não fez R$1 de investimento no município, R$1, né? Não criou um sistema de desligamento automático de bomba, dá uma piscada na energia, queima a bomba. Nós não vimos trocar. A única coisa que fez foi enfaixar um cano enferrujado aqui perto da prefeitura com borracha e meter concreto em cima. O único investimento, que é até cômico se não fosse trágico, né? Porque um dia vai dar o problema, vai surgir. Está vazando água, que está enferrujado, enrolaram borracha e jogaram o cimento em cima. Isso é um caos mesmo, viu?
Então vamos aprovar isso para a gente ver e tomar as medidas legais. Continua a discussão. Só para complementar, senhor presidente, amigos vereadores, população que nos acompanha aqui pela internet, né? É importante registrar, né, que, contudo, o povo paga, né? O povo pagou as contas de água agora normal, né? Estranhamente, perto da eleição, para quem vai reclamar, abaixa o preço, paga o valor simbólico, o valor mínimo. E aí, até quando vai ficar? Né? Porque até agora o pessoal pagou muito acima e não teve nenhum investimento. Né? A gente vê aí o município sem planejamento, né? sem respeito mesmo pelo cidadão, né? Simplesmente com uma ânsia de arrecadar e pouco investir na cidade. Né? Todo mundo teve que pôr hidrômetro, todo mundo teve que se adequar, porém o município, mais uma vez, não dá contrapartida, não dá o que o povo precisa, né? Para você ver, o mínimo que é, como bem lembrou o vereador Eduardinho, que é a questão de você fazer uma espécie de um no-break nos postos artesianos, para não ter, até uma queimada agora. Tem vários bairros aí na cidade sem água, né? Então, assim, não teve um investimento que não chega a ser tão grande assim para o município, né? A contar pelos valores astronômicos das contas de água, não se investiu em nada, nada. Continua se amarrando cano enferrujado com borracha, continua do mesmo jeito nossas bombas, enfim. Não teve uma melhora. Poderíamos ter feito aqui, onde recapeou, né? Recapeou algumas ruas aí, podia ter trocado esse encanamento já, deixar pronto, na espera. Nada. Eles só vão lembrar da água a hora que ela acaba na torneira do pessoal ou quando ela vaza em algum lugar. Aí vai lembrar da água, né? E agora, na época da eleição, para fazer um pouco de merchan aí, né? Que a gente só pode ser isso, né? Até agora não podia aumentar, tinha que ver se tinha vazamento, tinha que fazer todo um trâmite, agora do nada só dá uma assinatura lá e volta para 24. Né? Infelizmente, as coisas são pensadas para o hoje, né? Nossa cidade precisa ser planejada, né? Precisa pensar para o futuro, pensar realmente gostar da população, né? Não simplesmente pensar nos cargos que vamos ter. Continua a discussão. Peço que o vereador Leandro assuma a presidência para me fazer as minhas considerações sobre este requerimento. A gente, andando pela cidade, encontra as pessoas, aqueles que recebem contas acima do normal, vem perguntar para a gente o que a gente tem feito. A resposta da minha parte é a seguinte: quando eu assumi a presidência, nós já tínhamos o problema. Aí eu me prontifiquei, fui na prefeitura, sentei na mesa com o prefeito, um assessor jurídico e o vice-prefeito. Aí, números para lá, números para cá, o projeto tinha vindo aqui, um esboço de um projeto que não tinha condições de passar, porque era nos mesmos moldes do decreto. Então, eu propus uma melhoria na tarifa, fez uma série de conversamos bastante para ele mudar a tabela de aumento da tarifa de esgoto. E ele simplesmente falou que era para o vice-prefeito fazer a tabela e mandar o projeto para a Câmara para a gente analisar e votar. Até dei algumas sugestões, aquilo que eu achava que o povo tinha condições de arcar com os custos do preço da água, e daquilo para cá não se fez mais nada. Então, dali para cá, eu senti que no caso, principalmente depois que saiu a sentença lá do meritíssimo juiz, o autoritarismo ficou. Por quê?
O presidente foi lá, conversou, discutiu a respeito do preço de água. A litragem, combinamos algumas coisas, mas não veio nada. Segunda vez que ele promete de mandar o projeto e nada, e não veio o projeto. Então eles perguntam para mim hoje, falei, é o decreto, ele nos livrou de assumir culpas em cima desse preço abusivo. Por isso, é um assunto longo e nós vamos tratar ele em um outro momento. Obrigado, senhor presidente. Continue a discussão. Votação simbólica. Senhores vereadores que forem a favor, permaneçam como estão. Os que forem contrários, que se manifestem levantando a mão. Requerimento aprovado por unanimidade. Terminado o grande expediente, passamos para o pequeno expediente. Destinado a breves comunicações ou comentários jamais superior a 5 minutos. Que deverá respeitar a ordem do sorteio. Vereador Décio, dispenso. Vereador Paulo César. Vereador Vânia. Dispenso. Vereador Pastor Júlio. Dispenso. Vereador Paulo Vitor. Dispense. Vereadora Diana. Vereador Leandro. Vou falar, senhor presidente. Senhor presidente, amigos vereadores, aos funcionários, população que nos acompanha na internet, uma boa noite. Diante dos requerimentos que fizemos, meus amigos vereadores já comentou alguns requerimentos, e eu gostaria de fazer uma observação no requerimento 18, que é sobre as lagoas secas, né, da Guido Lorenzato. É um requerimento de suma importância, que eu acho que tem que ser feito com urgência, antes da chuva, né? Porque muitos motoristas que vão para Sertãozinho reclamam quando chove, fica muito difícil de atravessar a pista, é perigoso por causa do barro. E gostaria também de chamar a atenção do prefeito, não só da Guido Lorenzato, mas seria importante, no meu ponto de vista, fazer a limpeza de todas as caçambas, Lagoa Seca, né, como modo grotesco falar, das entradas de Dumont, né, porque no período de chuva, quando chove muito, traz o barro para a cidade. E aí vira aquela reclamação do povo, o pessoal fica difícil para ir para o serviço, nas frentes das lojas cheia de barro, dos comércios, dá um trabalho maior para o pessoal da prefeitura que trabalha na rua. Então eu acho que seria uma medida importante, que seria com urgência, para ser tomada com urgência, e acredito que não seria um trabalho que seria com maior gasto para a prefeitura. Eu acho que com 2 dias aí o prefeito consegue limpar todas as caçambas da nossa cidade. É isso, senhor presidente. Uma boa noite. Vereador Jardim. Vou falar. Também gostaria de alguns requerimentos que eu não manifestei. Deixei para este momento, porque eu vejo o seguinte, né? A Prefeitura Municipal ela tem que ter um cronograma de trabalho, uma forma de atuar nas ações do município um pouco mais eficaz, né? Você vê, ó, a gente vem aqui solicitar a solução dos problemas do emplacamento para tentar amenizar o problema do DR na entrada do nosso município. Assunto velho, estamos aqui de novo cobrando, nada foi feito. A gente vem a respeito das lagoas secas, né? Um período fundamental para ser realizado esse serviço, bem lembrado, Leandro, sua complemento em relação às entradas da cidade. Das 3 entradas principais que nós temos, necessita desse trabalho. Já está atrasado, né? Estamos aqui nós cobrando para fazer esse serviço. As calçadas nem se fala, um projeto de 4 anos atrás aqui está ainda para ser resolvido. E a tarifa de água. Veja, a gente está aqui, gente, nós estamos discutindo
problemas recorrentes, problemas que estão praticamente todos os anos na pauta dessa Câmara Municipal. Nada é realizado, nada é feito, nada é resolvido de uma vez só, né? E custa a nós. Graças a Deus que essa Câmara Municipal a oposição está com uma atuação muito enérgica para que seja realizado todos os serviços necessários, não é? Você vê, nós estamos aqui cobrando, e sempre que há cobrança da oposição na sessão da Câmara, no outro dia, ou mais tardar daí 2 dias, a Prefeitura tenta realizar o trabalho que aqui foi cobrado, né? Então, trabalha com atraso, trabalha só quando tem uma cobrança mais enérgica, através da Câmara Municipal. Eu gostaria também de deixar aqui, mais uma vez, eu já falei, à medida diante da pandemia, a Prefeitura deveria ter feito uma política em cima das agências, das instituições financeiras e suspender, pausar, paralisar os empréstimos dos servidores públicos, congelar eles para que retomem depois da pandemia, com o gesto de contribuir mais com os funcionários que se dedicam demais em nosso município. Seja a área da saúde, nós temos uma gratidão muito grande por esse pessoal que está aí, não é? Pessoal da limpeza, pessoal do lixo, pessoal, né, do desentupimento de esgoto, enfim, a todos aí que se dedicam, né? Aqueles que vestem a camisa do município para deixar nossa cidade, né, sempre em perfeitas condições, lutam ao máximo, mas deveria ter tido um apoio da Prefeitura, do seu prefeito, né, de trazer a eles pelo menos uma calmaria no orçamento, né, já que as horas extras da maioria dos funcionários foram cortadas, deveria ter feito essa atitude. Ele não pode medir os funcionários por aqueles que ganham muito, eles têm que medir os funcionários por aqueles que ganham menos, né, que é eles que sofrem, né, é eles que têm que espremer cada vez mais o seu orçamento. Então fica aqui a minha mensagem, para que a Prefeitura, pelo menos nessa reta final de administração, tenha um pouco mais de sensibilidade e carinho às pessoas. Não ficar apontando o culpado disso, culpado daquilo. Quem está aí é o senhor prefeito, ele tem que resolver. Não adianta apontar o dedo, porque você vai ver, porque isso é não sei o quê. Sempre de uma forma nervosa, tratando... Toma cuidado, faz as coisas com sensibilidade. A nossa população carece desse... né, do apoio. A prefeitura numa cidade, gente, é o primeiro lugar que a pessoa tenta se apoiar quando está em dificuldade. Não é verdade? A prefeitura municipal é o primeiro lugar que recebe a população que sofre, que carece de alguma necessidade momentânea, né? Então eu acho que isso daí deveria ser um pouco mais, ter um pouco mais de respeito. Então é que fica essa mensagem minha, né? Que nós estamos aqui sempre com esses problemas recorrentes, sem eficácia, nós temos que cobrar, sempre a Prefeitura está em atraso para executar esses serviços que são simples, né, e que ajudariam muito a nossa população. Por hora era isso. Vereador T. Vou usar, senhor presidente. Senhor presidente, pessoal que nos acompanha mais uma vez, meu boa noite. Eu quero complementar também sobre a questão desse nosso requerimento, né, que é importante, e quero lembrar que vou até voltar algumas sessões atrás para poder fazer minha explanação. Há tempos atrás, a gente recebeu aqui um projeto para fazer a reestruturação de cargos e salários, certo? A gente sabe que o salário base dos nossos funcionários não foram afetados, é o mínimo. Só que, infelizmente, por essa falta da reestruturação de cargos e salários, a maioria dos nossos funcionários estão sem condições até de se manter, porque dependem de horas extras para complementar os seus salários. Como que você faz hora extra se a prefeitura está trabalhando em horário reduzido?
Olha o projeto, quanta falta está fazendo aquele projeto de reestruturação de cargos de salário hoje. Motoristas, pessoas de área de risco que estão afastados. E que a gente sabe, funcionário público de Drummond ganha muito pouco, precisa ser melhorado, precisa ser valorizado. E, infelizmente, numa dessa, a prefeitura não tem como ajudar. E era a hora de fazer o quê? Vamos sentar com o gerente do banco, vamos congelar essas parcelas, vamos parar, sem juros, vamos lá brigar. A prefeitura é o maior cliente que o banco tem. É fácil pensar, gente, quando a gente ganha bem. Não se preocupa. Só que a gente tem motorista que ganha R$1.000 de salário. A gente tem gari que ganha R$1.000 de salário. São pais de família que trabalham a morrer aí, faz 20, 30 dias por mês, 30 dias seguidos, trabalhando para fazer hora extra, para ganhar um pouquinho mais, para poder manter a família. É como que você vai pagar hora extra para o cara se ele não está fazendo hora extra? E aí o cara começa a se enrolar, começa a ficar com dificuldade. 6 meses depois, né? A gente está aí brigando por isso, uma situação dessa, né? A gente vê as pessoas com dificuldade. Faltou consideração, faltou carinho com os funcionários. Faltou respeito mais uma vez. Queria também falar sobre as calçadas, fazendo a Prefeitura Municipal, quando começou as calçadas, pastor Júlio, ela começou pelas pessoas públicas, né? Fiscalizou, insistiu, brigou. Será que se ela tivesse a mesma eficácia na fiscalização com essa empresa, talvez ela já não teria acabado a obra? Infelizmente, né, a prefeitura cobrou muito dos nossos cidadãos e esqueceu de cuidar do lado dela. Mesmo tentando fazer um pouco de calçada, esqueceu de fiscalizar. Achou que era só contratar a empresa e deixar lá. E o nosso dinheiro indo para o ralo. Muito obrigado, senhor presidente. Terminado o pequeno expediente, suspenderia a sessão por 15 minutos, ou se estiverem todos de acordo, poderemos dar continuidade à mesma. Dispenso a verificação da presença dos vereadores e, continuando com o número regimental, daremos continuidade à sessão. Expediente ordem do dia. Não temos matéria a ser discutida e votada nesse expediente. Terminado o expediente ordem do dia, passamos para o expediente explicação pessoal. O senhor vereador tem 5 minutos para suas considerações finais, sem a parte, respeitando a ordem do sorteio. Vereador Décio. Peço que o vice-presidente Leandro assuma a presidência para mim fazer as minhas considerações. Eu gostaria de voltar aqui a falar a respeito de algumas coisas aí que vem acontecendo na cidade. Principalmente vou voltar ao assunto das lombadas, porque as lombadas foram construídas, fora algumas com as medidas talvez esteja fora da lei, né? Então eu acho que algumas lombadas não ficaram boas, o povo reclama. Estou falando em nome do povo que conversa com a gente. E a sinalização. Sinalização já era para ter sido colocada, porque foi mal planejado, porque as placas de sinalização são fundamentais nas lombadas. Então nós esperávamos que assim que as lombadas estivessem prontas, estivesse bem sinalizada. A tinta que foi aqui do Drummond, por razões de talvez terra, a tinta some.
Então, eu acho que não tá agradando, não, o povo. Algumas pessoas que eu converso. E também, voltar ainda à questão das calçadas. A gente sabe que calçada ficaria boa, mas pelo tempo que faz, já era para ter terminado, essa obra poderia ter sido publicada, ou calçada. Não vai publicar quando isso, que terminou as calçadas? Agora fica aí, ó. A gente precisa cobrar para terminar uma obra que é uma obra visível. Se fosse uma obra que exigia engenharia especial, mas é calçada, gente. Isso é só limpar e pôr a máquina vir, espalhar o cimento e terminar. Pelo menos é o que a gente percebe aí, né? É muito tempo. Então não está deixando a desejar nesse sentido também. Eu acho que o funcionalismo, vou falar aqui agora a respeito desse acordo que poderia ser feito entre o banco e a prefeitura. Bem disse o vereador, que o salário muito pequeno, ele é atrelado à folha de pagamento, e tem gente aí que, se não tiver um outro tipo de renda, não dá. O desconto é muito grande. Então, teria que ter um acordo aí, esse requerimento é de suma importância, para que o prefeito se sensibilizar e o banco também, se essa pandemia aí continuar nesse ritmo aí, vai demorar para eles estabilizar e conseguir ter na folha de pagamento, ter no Olerite um pagamento. Porque tem gente aí que, se estiver descontando direto aí, ele não vai conseguir saldar seus compromissos. É isso, senhor presidente. Vereador Paulo César. Dispenso. Vereador Vânio. Dispenso. Vereador Pastor Júlio. Eu vou usar a palavra, senhor presidente. Bom, dispenso as formalidades, já estamos já no encerramento. Eu só quero, senhor presidente, eu quero fazer uma colocação. Nós aprovamos aqui um projeto de decreto legislativo de honraria, né, a medalha Santos Dumont, a todos os nossos funcionários da saúde, e aprovado pela unanimidade. E esse projeto de decreto legislativo, ele consta lá o envio do ofício, né, ao município, ao prefeito, ao setor, para que enviasse para essa casa os nomes de todos os funcionários. E nós já estamos já quase virando o mês e ainda não foi respondido. Então eu quero pedir ao presidente, à mesa, para que a gente tome as providências, porque tem que ser respondido, né? Não pode ficar dando de ombros a um pedido, que nós precisamos ter esses nomes para que sejam feitas as confecções dessas medalhas e respeitar o projeto que foi aprovado por essa casa. Então eu peço a ostensividade da presidência e a mesa para fazer com que o nosso querido setor de RH e o prefeito municipal responda ao nosso pedido, porque isso está dentro da lei. Muito obrigado. Vereador Paulo Vitor. Dispenso. Vereadora Diana. Vereador Leandro. Dispenso. Vereador Eduardinho. Eu dispenso. Vereador T. Vou falar, senhor presidente. Senhor presidente, quero dizer mais uma vez, né, cumprimentar mais uma vez nosso corpo da saúde, o pessoal dos Gari, né, o pessoal do front aí enfrentando essa pandemia. Quero mais uma vez agradecê-los aqui. A gente, como bem lembrou o pastor Júlio, a gente fez essa homenagem muito merecedora, e eles merecem receber, independente de quem quer que esteja feito. O importante é o reconhecimento, né, das pessoas.
Então, é muito importante, o trabalho é muito bem feito, né? O pessoal tem se dedicado muito, bastante, enfrentado, que não é fácil, né? Então, realmente é uma pena, né, que eles não possam receber essa homenagem, mas vão receber. E já são homenageados porque sabem da homenagem que foram feitas a eles aqui. Eu quero falar também sobre as lombadas, senhor presidente. Realmente foi feito as lombadas, já foi matéria aqui discutida na sessão passada, e a gente viu que, infelizmente, né, foram todas sem padrão, isso aí já foi falado também, mas precisa sinalizar, né? As placas não chegaram, né? Eu acho que ninguém amanhece de manhã, vou fazer lombada e pronto, né? Então, como tinha já o projeto da lombada, né, se é que se pode chamar de projeto, poderia ter pensado nas placas, que é o mínimo para que você coloque, né? Geralmente se coloca antes a placa, depois a lombada, né? Então mostra aí o amadorismo, né? Mostra aí um descompromisso com a população, né? Simplesmente fez ali uma barreira, né, para as pessoas, né, de qualquer jeito, e quanto mais o tempo passa, mais se nota que não foi planejado, que não tinha estudo nenhum, que foi feito assim, né, vamos lá e vamos fazer e acabou, né? Mas existem normas, né, e as placas continuam, são parte da norma das lombadas. Por falar em placas, senhor presidente, no começo deste ano legislativo, fizemos aqui uma indicação para que, depois de pintado o Centro Cultural senhor Oswaldo Marim Fernandes, que leva o nome do senhor Oswaldo Marim Fernandes, para que voltasse o nome lá, mesmo que fosse escrito, né? Então, a secretária da Educação foi às redes sociais, falou que a gente estava fazendo política, que não sei o quê, que já ia colocar e não sei o que lá. E já se passaram 6 meses, e nem a tinta, e nem a placa, e nem a política. Ou será que vão pôr agora por conta das eleições? Gente, cada um que passa pela Prefeitura Municipal, pela Câmara, vai homenageando as pessoas que fizeram as histórias de Drummond, fizeram a nossa história. Agora, porque se todo mundo aqui querer tirar o nome ou esconder o nome do homenageado que passou, vai ficar muito chato. A nossa história nunca vai existir. Então, assim, vamos levar a sério, vamos respeitar as pessoas. O político não foi homenageado. Quem foi homenageado foi o cidadão Oswaldo Marim Fernandes. Vamos respeitar. Respeita esse ser humano, esse grande homem que passou por aqui. Respeita a nossa história. Muito obrigado, senhor presidente. Terminada a explicação pessoal, para se cumprir a Resolução 2/2009, peço que o vereador T faça a leitura de uma passagem bíblica. Sabedoria, capítulo 6. Nenhum poder é absoluto. Escutem, portanto, reis, e compreendam. Aprendam, juízes de toda a terra. Prestem atenção, vocês que governam multidões e se orgulham do grande número de súditos. O governo que vocês têm nas mãos foi-lhes dado pelo Senhor, e o domínio provém do Altíssimo. Ele examinará as obras que vocês praticam e sondará em vocês as intenções, pois, embora sejam ministros do reino, vocês não julgarão corretamente, não observaram a lei e não agiram de acordo com a vontade de Deus, ele virá sobre vocês repentinamente e de modo terrível, porque contra os que têm muito poder cabe um julgamento implacável.
sei que... Sem problema. Terminou, senhor presidente. Agradeço a todos os presentes, aqueles que nos acompanharam ao vivo através do YouTube. Nada mais havendo a tratar, em nome de Deus, dou por encerrada a presente sessão. Sala das Sessões, vereador Francisco Pedro Facchini, 10 de setembro de 2020. Boa noite a todos. Obrigado, Paulinho. Obrigado, Birubiru.